Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos vocês que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são roxos, simbolizando aí a quaresma, né? É o segundo domingo da quaresma. A gente explicou na live passada sobre a cor roxa. Se caso você tiver curiosidade de saber o significado da cor roxa, vai lá na live anterior que vai estar lá, tá bom? Bom, hoje o tema é a transfiguração. O Padre Almeida já está aqui. Muito obrigado, Padre Almeida. É com o senhor. Que o Senhor nos ilumine. Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse Evangelho da Transfiguração é lido 2 vezes durante o ano litúrgico. Durante a Quaresma, que é o contexto onde surgiu a passagem, é que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Então é lido na Quaresma. E também existe uma festa, não lembro mais se é no mês de agosto, sei que é no final do ano, que também tem uma festa especial. Agora, o que é importante é que a motivação da transfiguração diz que o texto, que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos para que eles não se escandalizassem diante da cruz. Mas não deu muito efeito não, porque os discípulos, você sabe muito bem que se escandalizaram com a morte de Jesus. Depois eles vão se reconsiderar, vão se converter. Mas aqui, vamos lá. A transfiguração, a primeira coisa que você tem que pensar é que como entender a transfiguração? Só pode ser bem entendida se você relacioná-la com a festa do Natal. O que é o Natal? No Natal não é aniversário do menino Jesus, como muitos dizem, não. Natal é a festa da encarnação do Verbo de Deus. Mas suponhamos que no calendário litúrgico só existisse essa festa na história da salvação, terminasse aí. Não teria nenhum valor para nós a festa do Natal. Por quê? Porque seria somente uma demonstração da grande humildade de nosso Deus, que abandonou a grandeza do céu para nascer na forma de uma frágil criança. Porém, se você pensar bem, quando a transfiguração, aquela mesma carne que Jesus tomou no seio de Maria, agora vai ser deificada. Ou seja, a nossa natureza humana miserável, corruptível, agora vai ser transfigurada por Cristo Jesus. E é uma festa que aponta para a ressurreição. Quando ressuscitarmos, então teremos essa vida transfigurada. Esse é o mistério. Vamos dizer assim, é o momento em que Jesus vai fazer essa concessão dessa glória para todos nós. Aí diz assim que ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e foram para as montanhas. Agora alguém pode pensar, puxa, Deus não deve fazer acepção de pessoas, mas ele pega os 3 queridinhos dele, ele vai lá e... por que não levou todos? Engana-se quem pensa assim. Ele não escolheu os queridinhos dele, escolheu, vamos dizer assim, os discípulos que ele tinha mais problemáticos e que precisavam de maiores ensinamentos. Por quê? Pedro já tinha o apelido de pedra, cabeça dura. Tiago irmão de João, e os 2 irmãos se chamavam Boanerges, filhos do trovão, eram irritadinhos. Eles tinham esse apelido apelidados por Jesus de filhos do trovão. Então Jesus escolheu, na verdade, os discípulos que precisavam estavam na recuperação para o exame, né? Que precisavam de um ensinamento especial, porque já estava em recuperação, na aprendizagem. Aí ele diz assim, ele foi numa montanha muito alta, mas não diz o nome da montanha. A tradição vai dizer que é o Monte Tabor por uma razão apenas. O Monte Tabor tem uma visão esplendorosa, um lugar muito bonito. Mas não diz aqui. Se não diz aqui, é porque ele está querendo se referir a outras montanhas que tem na Bíblia. Quais são as 2 montanhas mais sagradas do Antigo Testamento? O Monte Sinai e o Monte Carmelo. Aqui vai aparecer, então, vamos dizer assim, vai ser 3 montes que vai entrar em ação, né? O Monte Sinai, onde tivemos a lei, o Monte Calvário, onde Jesus vai morrer, e o Monte do Carmelo, onde o profeta Elias teve a visão de Deus. Aí diz assim que nessa montanha alta
Jesus transfigurou-se na presença deles. Aí vai dar uma descrição do que essa transfiguração foi de maneira plástica. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes se tornaram resplandecentes de blancura. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa luz. Vamos falar das personagens que aparecem aqui. Moisés e Elias conversando com ele. Quem é Moisés? Moisés é aquele que recebeu a lei no Monte Sinai. E Elias é aquele profeta que defendeu a aliança, a observância da lei de forma violenta. Ele matou vários profetas de Baal, centenas deles. Aí quando aparece aquela visão beatífica, Pedro ficou abobado, né? Mas Jesus gostava de Pedro porque ele tinha iniciativa. Ele era cabeça dura, é verdade, mas ele tinha iniciativa. E graças a essa afirmação de Pedro aqui, nós sabemos a data exata que aconteceu isso. Ele diz assim: como é bom estarmos aqui. Se queres, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos lá. Por que ele teve essa ideia de fazer 3 tendas? Porque eu falava que dá para você saber a data certinha que aconteceu esse episódio. Ela coincide com a festa judaica das tendas ou tabernáculo, que tinha um ritual que você tinha que... essa festa existe até hoje, uma festa judaica. Você construía uma barraca e passava a noite com a família lá nessa barraca. Claro que é uma festa muito querida pelas crianças, inclusive as crianças tinham a função de enfeitar com bandeirinhas e tudo mais. Hoje, os judeus, a maior parte deles não mora em zona rural, então não tem como fazer uma barraca. Eles fazem uma cabaninha, eles vão compram uma barraca de camping, arma no meio da sala, lá um lugar que dá da casa, e passa a noite toda a família lá. Por quê? Porque eles querem celebrar a misericórdia de Deus na fé. Porque Deus teve misericórdia do povo que estava vagando no deserto, não tinham para onde morar. Ele deu para uma terra abençoada, onde eles puderam fazer suas moradias. Foi também nessa ocasião que foi consagrado o templo e é comemorada a ortoga da lei, o que garantia a prosperidade, a fé em Israel era a lei. Então, aí a transfiguração vai ocupar o lugar da festa das tendas. Por quê? Porque o corpo de Jesus vai ser a nossa morada. Entenda uma coisa aqui. Agora eu falei para vocês que Pedro não era o peixinho predileto de Jesus, não, mas ele é uma pessoa que Jesus admirava por causa da sua iniciativa. Mas repare só que ele falou aqui uma grande asneira. Você quer ver o que ele falou aqui? Você não percebe isso porque a nossa cultura mudou. Mas olha a sequência que ele fez. Se queres, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, olha, e outra para Elias. Perceberam a sequência? Primeiro ele colocou Jesus, no meio ele colocou Moisés e por último ele colocou Elias. Nós hoje na nossa cultura, o que foi falado por primeiro tem mais importância, mas na cultura antiga o que está no meio que tem mais importância. Ele colocou no meio Moisés. Então na cabeça de Pedro, Moisés era tudo. Moisés era o grande, vamos dizer assim, o grande profeta divino. Jesus é o mestre, né? O mestre, mas ficou em segundo plano. Ele não percebeu isso daí. Esse posicionamento você encontra em pódio de Olimpíadas. Vocês perceberam onde fica a medalha de ouro? No meio. A de prata do lado direito, a de bronze do lado esquerdo. É assim a mentalidade antiga, né? Simbólica. E quando ele colocou Moisés no meio, ele deixou Jesus para segundo plano. Neste momento, apareceu uma nuvem que os envolveu. E daquela nuvem você fez ouvir uma voz: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Agora pense, é uma nuvem luminosa. Aqui se trata de uma visão mística. Essa luz,
é uma luz que não é material. É a mesma luz que São Paulo viu no caminho de Damasco. Muitos santos tiveram essa visão luminosa aqui, né? Não é a luz a do sol, é a luz, energia divina, né? Depois, ouvindo isso, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Esse medo aqui, gente, não é um medo de bandido, medo de fantasma, é aquela vertigem quando você quando você está diante do abismo profundo. Quando você vê a santidade de Deus, você vê o contraste com a sua miséria, você sente esse medo, entendeu? É uma coisa, é uma experiência paradoxal, ao mesmo tempo pavorosa e ao mesmo tempo sedutora, uma coisa assim ambígua. É isso que eles sentiram. Depois o que acontece? Quando eles levantaram, não viram mais ninguém, unicamente Jesus. Aí depois eles têm que descer. Jesus proíbe que eles digam aquilo antes dele Jesus ressuscitar. Eles não compreendem o que é a ressurreição. Que história é essa de ressurreição que Jesus está falando? Aí você vê, eles vão ter que do monte, eles vão ter que passar. Jesus vai ter que passar pelo Monte Calvário, dessa montanha muito alta. Aí vem uma questão importante. Aquela palavra que Pedro falou é ambígua também nesse sentido. Ele diz: como é bom ficarmos aqui. Quer dizer que aquilo que São Domingos que dizia que aquilo que a gente vê a experiência de Deus que você tem na contemplação, no momento de oração, você deve partilhar. Porque Jesus não pediu que os discípulos ficassem no alto da montanha para sempre, mas que descessem da montanha também para compartilhar os frutos da contemplação. Aí termina esse evangelho maravilhoso, que é o evangelho da transfiguração de Jesus. Só recordando o ponto importante, porque nessa festa é a nossa natureza humana que é transfigurada por Cristo Jesus. Temos alguns ícones para ver? Isso aí, ó. Por ser uma das festas muito importantes na igreja, o que não falta ícones sobre esse tema, né? Aí você vê, sempre vai ser esse esquema aí. Três montanhas, no meio Cristo vestido de branco. Depois, do lado, você vê que tem a pedrinha, papel na mão lá, uma pedra é Moisés. O que tem aquele outro barbudo, barba branca, é Elias. E aí os apóstolos subindo da montanha e descendo da montanha. E no meio, momento em que Pedro fala aquela besteira muito grande. Como é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Colocando Moisés no centro. E aí eles caem por terra com aquele temor, o santo temor que eu falei para vocês. Vamos ver se tem mais coisa? Isso daí também é um teto de uma igreja, né? É uma ápice de uma igreja, um pedaço uma das arcadas de uma igreja que está pintado. E ali você vê o Cristo, os personagens. Você viu que tem uma correspondência? Os 3 de cima, os 3 de baixo? Sim. Como se fosse a nossa realidade material espelhando a realidade celestial. Vamos ver. Aí. Aí o mosaico. Para quem não sabe o que é mosaico, é várias pedrinhas, né? Pedrinhas. É chamada arte eterna. É a forma de arte antiga mais cara que tinha, porque é muito caro um mosaico, viu? Aí, pelo jeito, é um fragmento de madeira, parece. Madeira, é um ícone. É pintado sobre a madeira. É madeira. Um fragmento do ícone, tá? Que sobrou do ícone. Tem mais? Esse já é um ícone mais moderno, né? Baseado nos antigos, mas é mais moderno. Sim. Tem mais algum? É o último. Pai. Então, agradecemos aí a atenção de vocês.
pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.